Você também que vai nos ouvir através da rede social, você está convidado agora a meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Vamos meditar hoje um pouco na palavra de Deus, que fala sobre o grande mandamento. E diz assim a palavra do Senhor: quando souberam que ele calou os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a alma, e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém? Glória a Deus. Eu desejo no meu coração que Deus possa estar falando através das Escrituras no teu coração, para honra e glória do Senhor Jesus. Ouvimos falar em muitos mandamentos na palavra de Deus. Ouvimos falar também na nossa vida secular sobre Constituição Federal. Ouvimos falar também sobre Código Penal. Ouvimos falar também com Código Civil. Ouvimos falar no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ouvimos falar também na lei estatutária aqui do nosso município também. Então essas são leis, são formas de reger uma nação, um estado, um município. E essas leis, elas de forma alguma deverão ser quebradas. Elas não podem ser quebradas. Mas eu quero te falar hoje sobre dois mandamentos especiais na palavra de Deus. Você sabia que a maioria, ou grande parte da Constituição Federal foi extraída lá do livro de Levítico, aqui na Bíblia? Foi extraída exatamente do livro de Levítico. Muitas leis que estão hoje inseridas na Constituição Federal foi extraída do livro de Levítico. E também em Deuteronômio, em Êxodo, capítulo 20 também, como não matar. Nós, mediante a Constituição Federal e o Código Penal Civil, não podemos matar. A palavra também diz que nós não deveremos matar. Roubar também são outro exemplo, e dentre outros exemplos que provam que a Constituição Federal foi aí baseada alguns artigos aí do livro Levítico, Deuteronômio, Êxodo, foi tirado aí como inspiração. Mas eu quero te levar a entender sobre dois mandamentos. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava pregando, ele pregou lá no versículo 23 para os saduceus sobre a ressurreição. No versículo 15, voltando um pouco mais, ele pregou sobre o dever de pagar impostos. Lá no versículo 23, ele pregou para os saduceus sobre a ressurreição, um dogma a qual os saduceus era incrédulo nesse sentido sobre a ressurreição. Logo depois, ele vem e pregou sobre o grande mandamento. Versículo 34 diz: quando souberam que ele calou os saduceus, os fariseus se reuniram. E um deles, doutor da lei, foi lá onde Jesus foi perguntar a Jesus acerca dos mandamentos. Os mandamentos, querido, para você que não entende, ele está inserido lá na antiga lei, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 20. E você vai ver lá, só voltando aqui, para poder passar aqui a informação correta aqui em Deuteronômio. Vamos lá na palavra. Deuteronômio, capítulo 20. Capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, perdão, aqui corrigindo. Êxodo capítulo 20 falava dos 10 mandamentos. Fala dos 10 mandamentos da palavra de Deus. E esses 10 mandamentos, querido, é que regiu o povo de Israel naquele tempo. O povo de Israel, ele era a constituição deles, era formado sobre os 10 mandamentos.
Mas quando chega no Novo Testamento, Jesus vem pregando novidade de vida e novidade da graça de Deus, que não é segundo a lei, mas sim segundo o perdão de Deus. Lá no versículo 22 de Mateus, Marcos também capítulo 12, versículo 28 ao 34 também vai falar sobre esta passagem. Quando ele cala a boca dos saduceus sobre a ressurreição, os fariseus ficou sabendo de que Jesus tinha calado a boca dos saduceus e arquitetaram ali desmoralizar a pregação de Jesus Cristo. Versículo 37 diz: Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Ao passo que o povo de Israel, fariseus e saduceus, atentavam para os 10 mandamentos, Jesus veio com a novidade de que esses 10 mandamentos ele foi resumido. Se você for pegar do primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mandamento, vai falar sobre mandamentos relacionados à soberania de Deus, sobre Deus em primeiro lugar. E os demais mandamentos falando sobre amar o próximo, não cobiçar as coisas do próximo, não matar o próximo, entendeu? Então são coisas relacionadas sobre amor ao próximo e primeiramente amor a Deus. Mas os fariseus, eles queriam de todas as vezes, de várias maneiras, demonstrar ao povo de Israel que Jesus não é o Messias. E eles queriam envergonhar de qualquer jeito Jesus Cristo. E um deles, no versículo 36 diz: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus respondeu: amar o Senhor Deus de todo o coração, depois amar o próximo como a nós mesmos. E o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mas trazendo esses dois mandamentos para os nossos dias de hoje, deixando lá o Antigo Testamento, o povo de Israel, deixando os fariseus e saduceus lá, e trazendo aqui para nós, o povo gentil, nos dias de hoje, o que Jesus tem falado em nossos corações acerca desses dois mandamentos, o que as nações têm entendido acerca desses dois mandamentos. Será que o povo de Deus tem se levantado verdadeiramente e pregado a autonomia, a grandeza de Deus, e pregado o amor ao próximo? Será que o mundo verdadeiramente está vivendo estes dois mandamentos? Por parte sim, e a grande massa não. Por quê? Porque só pode cumprir esses dois mandamentos quando você conhece o Deus que os criou, o Deus que criou esses mandamentos. E quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso, que é o Deus de Israel, o Deus de Isaac, e o nosso Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus e colocamos ela em primeiro lugar, a primeira coisa que nós viemos fazer é obedecê-la. De onde vêm as guerras, os conflitos, o ódio, a vingança? De onde vem o egoísmo? De onde vem a soberba? De onde vem esse grande poderio do mundo pregado aí nas mídias? Se não vem exatamente da ausência de Deus na vida daqueles que promovem tudo isso. Eu quero te dizer, querido, que quando nós entendemos que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, a nossa mente, a nossa vida, a nossa história, ela é transformada. Mas por que, irmão? Como isso acontece? Quando nós nos disponibilizamos para ouvir a voz de Deus. Jesus Cristo estava pregando aquele povo, um povo de coração duro,
duro como pedra. E não é diferente dos dias de hoje. Às vezes pregamos o Evangelho porque nós temos um chamado e nós não nos cansaremos de pregar o Evangelho. Mas quando pregamos o Evangelho, seja lá de forma nas redes sociais, ou na fila em algum local, ou em praça pública, grande massa não dá ouvido à palavra. Por quê? Porque o que está aqui escrito requer do ser humano a abdicação da sua própria vontade e tomar posse e assumir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: que nós viemos amar Ele em primeiro lugar e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe que os dois fatores que eu quero que você entenda hoje nessa tarde? Que primeiro nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Se quando nós vivemos num mundo de que o mundo coloca tudo, coloca o ouro, a prata, a idolatria, o egoísmo, a ira, coloca todas as vontades da carne acima e não Deus acima de todas as coisas. Nós vivemos num mundo, querido, onde você ama aquele que te ama e odeia e persegue aquele que não tem amor a ti. Ou seja, ao inverso do que a palavra de Deus exige de nós. Por isso está aí a grande dificuldade em entendermos as coisas de Deus. Vivemos numa sociedade, querido, onde o egoísmo, o egocentrismo, onde o ser humano coloca a si mesmo no centro, e ele acaba esquecendo de que nós temos o dever de amar o nosso próximo. Primeiro ponto a ser tratado aqui nessa tarde: em quem você está depositando o seu amor? Em estátua feita de gesso, feita de madeira? Você está depositando seu amor unicamente no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua casa, no seu carro, no seu dinheiro que você tem no banco, na sua empresa? Você está depositando o seu amor acima de tudo na sua própria vida? Escute, querido, a palavra de Deus diz que aquele que tentar buscar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder a vida por amor a Deus, achá-la-á. Ou seja, aquele que amar a Deus acima de todas as coisas, vai encontrar que a vida eterna que está escondida na pessoa do Senhor Jesus. E o mundo só pode provar do poder de Deus, da grandeza de Deus, se colocar Deus acima de todas as coisas. Ah, irmão, mas nem tudo vai bem na minha vida, na minha família, na minha vida financeira, na minha vida conjugal. Não vai bem. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha colocado Deus acima de todas as coisas. E eu e você precisamos entender que Deus tem que estar acima de todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos. Se Deus não estiver à frente, querido, da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos, nada vai bem. Lembra do salmista, no capítulo logo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda com os escarnecedores. Mas eu quero te falar num ponto ainda no Salmo 100, no Salmo 1, é que aquele que medita na lei dia e noite, tudo que ele faz prosperará. Mas os ímpios não é assim. Eles são como a palha seca, que o vento dispersa para longe. Há uma grande diferença, querido, no homem e na mulher, quando coloca Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E Jesus estava dizendo para aqueles saduceus e fariseus, ele respondeu a eles, depois da pergunta feita pelo fariseu. Jesus respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, de todo entendimento. Querido, Deus requer do homem que nós viemos amar Ele de todo o nosso coração,
tem que sair daqui de dentro, da caixa do peito. Tem que ser de verdade. Tem que ser puro. Porque se nós dissemos que amamos a Deus só de lábios para fora, a primeira tribulação que vem na minha e na sua vida vai nos revelar quem verdadeiramente estamos amando, se é o mundo ou se é a Deus. Então o primeiro ponto a ser tratado aqui, em quem você tem depositado o teu amor verdadeiramente. Segundo ponto a ser tratado aqui é o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses mandamentos. Querido, se você não ama o seu próximo como a você mesmo, é impossível você amar a Deus a quem você nunca viu. Ora, se você não ama aquele que você vê, aquele que você pega, aquele que você abraça, aquele que você conversa com ele, como é que você vai amar a Deus a quem você nunca viu? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13, diz, versículo 12, diz que há vários dons e há diversidade na distribuição dos dons espirituais do Espírito Santo de Deus. Mas no capítulo 13 de 1 Coríntios vai dizer que há um dom supremo, o amor. A palavra de Deus diz que tudo passa, tudo passa, mas o amor permanece para sempre. Os três é a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, querido, Deus, Ele tem dito na sua palavra, como um dos mandamentos, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmão, mas eu preciso aceitar tudo que Ele fala, tudo que Ele faz? Negativo. Porque o amor não consiste em eu aceitar o pecado do meu próximo. O amor consiste em eu entender que ele precisa do amor de Deus, como ele precisa também do meu amor, da minha compreensão, do meu respeito. Amar ao próximo não é aceitar o pecado dele, mas sim entender que ele precisa ser respeitado. Precisa entender que se ele está com frio, você precisa dividir uma capa com ele, como a palavra de Deus diz. Se nós temos duas capas, duas túnicas, nós temos que dividir uma com o nosso próximo. A palavra de Deus diz também que nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aquele que nos persegue. Então, em quem você tem depositado seu amor? Você tem manifestado o teu amor ao próximo? Mas de que forma? Porque o amor, querido, não consiste só em palavras, é em ação também. Às vezes nós vemos nosso vizinho estar lá passando fome, passando necessidade, e nós sabemos disso, mas não temos a consciência e nem amor no coração, que é esse o assunto ser tratado aqui, de chegar e ofertar ali algo para saciar a fome daquele vizinho. Às vezes nosso vizinho está ali nu, mas não temos coragem de dividir o nosso guarda-roupa com ele. Às vezes nosso vizinho está ali sem transporte, mas nós temos 2, 3 motos, 2, 3 carros e muito mais, mas não temos coragem de ofertar um para ele. Irmão, mas eu vou pegar um carro meu e ofertar. Querido, o amor de Deus, ele ultrapassa o entendimento do ser humano. E quando nós depositamos o nosso amor, o nosso apego às coisas materiais, é difícil sim nós se dispor dela. Mas quem tem um Espírito Santo, quem tem um amor no coração, ele vai entender que aquela pessoa precisa de amparo, precisa de cuidados. E só quem tem amor no coração pode transbordar e oferecer isso. Você não pode oferecer algo que você não tem no seu coração. Se você não tem amor, como você vai oferecer amor ao seu próximo se você não tem amor no seu coração? Então é esses dois pontos ser tratados aqui nessa tarde. Amar o próximo, amar a Deus em primeiro lugar. Querido, se nós não colocamos Deus em primeiro lugar, tudo que nós formos fazer
não vai prosperar. Por quê? Porque Deus tem que estar à frente de todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Amém? Se nós dizemos que amamos o próximo e não demonstramos esse amor, de forma alguma estamos falando a verdade. E a verdade da palavra de Deus é essa aqui, que é santa, imaculada, que não há corrupção nela, não habita em nós. Precisamos entender essas duas verdades: amar a Deus em primeiro lugar, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Exercite, querido, esses 2 mandamentos, que em sorte você vai cumprir todos os 10 mandamentos. Se você conseguir cumprir com esses 2 mandamentos, você vai estar agradando o coração de Deus. Amém? Então essa mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é que você precisa decidir em quem você vai depositar o seu amor. Se é no mundo ou é colocando Deus em primeiro lugar. E se você ama o seu próximo, demonstre através da fé. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por a tua mensagem. Te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai. Te agradeço, Senhor, por o Senhor nos ensinar através das santas e sagrada Escritura, Pai, que nós precisamos amar o Senhor em primeiro lugar, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, porque precisamos entender o porquê te amamos em primeiro lugar, e de toda a nossa alma nós precisamos guardar esse amor em nosso coração. E depois, Pai, o Senhor nos ensinar que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, manifestar esse amor aqui na terra, para que o homem, Pai, possa conhecer e saber que o Senhor é Deus, e ver, Pai, a tua presença através dos teus servos aqui na terra, sentir o teu amor manifestado através dos teus servos aqui na terra. Desperta, Pai, aqueles que dormem, desperta a tua igreja, para que ela possa exercitar o amor genuíno que vem do teu santo trono. O amor genuíno, Pai, capaz de transformar vidas, capaz, Senhor, de transformar uma nação que está em meio à guerra, mas que se o teu amor, Pai, se manifestar aqui em Buriti, se manifestar em Maranhão, se manifestar em toda a nação brasileira, nós cremos, Pai, que toda guerra, toda discórdia, toda dissensão vai cessar. Porque o que o mundo precisa, Pai, não é de ouro e nem de prata. O mundo precisa de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. O mundo precisa é da salvação que está escondida em Jesus. Ei, querido, você que me escuta, você não precisa de ouro nem de prata. Você precisa de Jesus, unicamente de Jesus. Então eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu Filho amado no coração daqueles que o Senhor tem chamado, Pai, para uma viva esperança através de Jesus, através do sangue do teu Filho amado Jesus. E que Satanás, Pai, possa ser aniquilado, possa ser destruído através do teu amor. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Cura essa nação que está ferida com ausência de amor. Porque toda guerra, Pai, toda dissensão, toda imoralidade, toda idolatria, Pai, foi porque o amor do homem esfriou. Foi porque o amor do homem esfriou. E essa doença, esse vírus, tem matado muito mais de qualquer outro vírus. A falta de amor, Deus, tem matado muitos homens e muitas mulheres. Muitos homens e mulheres desses dias têm morrido, Pai, por falta de amor no coração, por se degladiar entre si, se automutilar entre si. Então, Pai, nós entendemos, Pai, que a cura desta nação é o teu amor,
que está escondida em Jesus. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu amor sobre essa nação. Derrama o amor de Jesus, o amor que levou ele a ir à cruz do Calvário e se entregar por amor a mim e aqueles a qual o Senhor chamou e aqueles a qual o Senhor ainda vai chamar. E desperta a igreja que dorme, Pai. Desperta para um vivo e eterno compromisso contigo. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego este culto de louvor e adoração ao teu santo nome, para que teu reino, Pai, possa vir aqui à terra, possa descer aqui nesse lugar. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Terça-feira eu vou estar aqui para honra e glória do Senhor Jesus. Se Jesus ainda não tiver voltado, eu vou estar aqui com mais uma ministração para abençoar a tua vida. Fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe abundantemente.